nome de Jesus! Bom te ver aqui novamente no nosso Bloom Podcast e hoje com um convidado mais do que especial. Se você que caiu nesse vídeo aqui, eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para você. E eu me esqueci de algo muito importante, que é fazer uma oração. E agora você que tá aí vai fechar o olho e vai orar com a gente, para que o Espírito Santo direcione essa conversa. A gente já estava aquecendo aqui, né, pastor? Mas eu vou apresentar e a gente ora para dar o início a esse papo, amém? Eu tenho aqui a honra de agradecer por você ter dito sim. Eu sei que às vezes a agenda, o horário, o ministério, o fazer e o servir não bate, mas a gente teve o privilégio de ter recebido esse sim. Muito obrigada. Amém. Pastor Gilson Souza. Para mim é mais do que um pastor, é alguém que eu tenho como referência na caminhada cristã, é alguém que o servir dele de Deus me ajudou a fortalecer as minhas raízes. Amém. Ele é esposo da Daiane, ama sua vida, tem filhas lindas, netinhos, netinha, e também é um homem de Deus, estudado, formado em bacharel em teologia, né? Eu tava até olhando aqui no livro que a gente vai comentar um pouquinho mais. E a gente vem falar um pouquinho sobre vida com Deus, sobre o ministério, sobre algo que Deus tem ministrado no coração dele, que se transformaram em obras literárias, em livros que eu já li, alguns deles, e tô terminando esse daqui, gente, que tá falando muito comigo. Eu queria dar a palavra para você se apresentar. Já falei demais, mas eu queria novamente te agradecer, amém? Amém. Elisa, o prazer é meu. A gente sempre comento com o pastor Silvio quando a gente vê você na igreja, se relacionando com Deus, adorando. E tem sido ali uma bênção de Deus e os nossos votos é que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. E é um prazer poder estar aqui, atendendo esse chamado, essa convocação, para a gente falar um pouco acerca da obra do Senhor. Eu sou o pastor Gilson, já foi me apresentado, e a gente estamos aqui para falar das coisas do céu. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar os corações e que você que parar nesse vídeo, Deus vai falar contigo de maneira especial. Amém, amém. Gente, pastor Silvio já passou aqui também. Agora, pastor Gilson. Eu assisti. Aí que bênção. Gente, vou fazer uma breve oração que eu começo antes, mas eu esqueci. Quem sabe faz ao vivo, né? Amém. Então, meu filho, eu não me esqueço. Você vai orar junto comigo aí, mas o importante é orar. Vou convidar você a fechar os seus olhos, vou orar rapidinho, mas pra gente clamar, porque nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo. Querido Deus e Pai, sim, nós entregamos, Senhor, consagramos graças a Ti essa conversa, papai. É uma mesa, Senhor, voltada para o reino. Venha mesmo, Senhor, a usar essa conversa, a vida do pastor, com ousadia, que o Teu Espírito Santo tem liberdade, Senhor, para falar conosco. E nós já te agradecemos, Deus, pelo Teu agir e por essa oportunidade de estar semeando no reino e te servindo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Prepara o seu coração aí. E eu tenho, claro, algumas perguntas que eu nem falo antes, gente, porque antes a gente já tava falando de 1001 coisas. Se vocês ouvissem tudo que a gente falou aqui, foi de roubo de iPhone ao novo Papa. Foi um negócio de 0 a 80. Mas eu queria muito ouvir de você, porque o pastor Gilson é alguém que, quando eu falo que ele traz uma referência pra mim, é alguém que tem vida com Deus, que tem experiências com Deus e que eu pude acompanhar uma parte do seu ministério. Nós já congregamos junto no mesmo ministério. Ainda aparece por lá, vai ministrar essa semana lá na igreja. E da sua vida com Deus, eu sempre tenho uma pergunta que pra mim é muito edifica a minha vida e eu quero que edifique a sua também, meu desejo. De experiência com Deus, da caminhada, se fosse pra você dar um conselho para quem chega nesse vídeo e tá começando agora, ou para quem chega nesse vídeo e precisa de um despertar, de algo que Deus ministra no seu coração, te ensinou e que você tem tido experiência para compartilhar isso, o que seria? Elisa, eu acredito que seria a resiliência. Nós vivemos em dias, eu costumo dizer, e por onde a gente temos passado, que nós estamos vivendo um tempo muito desafiador. Hoje, para se ser cristão, para ter a presença de Deus, são tempos muito desafiadores. Então, se não tiver resiliência, se não tiver, se não buscar a Deus, se não tiver disposto a abandonar as coisas que nos afastam de Deus, poucos conseguirão. Mas o meu conselho é que esta geração, que as pessoas busquem um pouco mais, acreditem um pouco mais.
esteja disposto a receber o perdão de Deus também, porque eu tenho observado algumas coisas por onde eu tenho passado, que muitas pessoas elas têm abandonado, não têm aceitado o perdão de Deus, se martiriza por coisas que aconteceram e por algum motivo lhe afastaram da presença do Senhor, ou outras não conseguem chegar por coisas que estão presas e não acredita no poder libertador, no poder no poder salvador de Cristo. Então, resiliência é sempre acreditar que Deus está pronto a perdoar, sempre está pronto a nos permitir recomeçar e não deixar de acreditar, mas sempre acreditar. Eu me lembro que eu tenho alguns amigos e um deles, uma certa vez, ele passou por uma determinada situação, e uma situação que ele errou, que ele falhou. E era uma pessoa muito, muito ativa na obra, uma pessoa que tinha muito de Deus. Só que quando ele passou por aquela situação, ele achou que não dava mais. Ele achava que conhecia, mas ainda não tinha provado o perdão de Cristo, o perdão de Deus. E aí, naquela conversa, a gente conversando, sempre dizendo, não, Deus está sempre pronto a nos dar graça para recomeçarmos. Então a resiliência está pronta a recomeçar, está pronta a avançar. Essa é a orientação que eu dou, porque nós vivemos num século desafiador. É tudo muito novo, acontece tudo muito rápido. E se a gente não tiver essa resiliência pronto para aceitar o perdão de Cristo, para aceitar o amor de Deus sobre as nossas vidas, talvez a gente não suporta. Mas que Deus possa nos levantar. E tem sido momentos em que a gente tem, todo momento na verdade, né, porque você aceitar Jesus já vem um teste de fé, porque o reino, ele vai ao encontro da maneira como a gente vive, é totalmente diferente. Então só de você aceitar viver o reino de Deus na terra, em si já é você ser provado todos os dias, porque o que o mundo acha certo, o reino fala, isso não é pra você, lugares que te convém, mas nem tudo te faz sentido pra você como cristão. Então isso daí é agora, é uma coisa que a gente vive e agora a gente tem duplicidade, porque antigamente quando tinha redes sociais a gente vivia isso no dia a dia. Agora a gente, além de viver no dia a dia, ao vivo e a cores, a gente também vive no meio digital, que é um universo que nos conecta, que nos amplia a nossa voz e também a informação que a gente acessa e que também molda a maneira como a gente vê o mundo. Se a gente não tiver firmado ali, a gente também fala, não tem nada a ver, as outras coisas vão fazendo sentido. É isso mesmo. Você vai falando, eu queria te perguntar outra coisa também. Quando você falou de resistência, eu acredito muito nisso também. E o que você acha que mudou da igreja? A gente já estava falando disso, sobre a era da comunicação, sobre o servir a Deus a partir do tempo e da forma que vai mudando. O que você acha hoje? Por que as pessoas elas estão mais resistentes a serem perdoadas, a se sentirem perdoadas? E a cultura que a gente está hoje atualmente de informação, você acha que isso tem atrapalhado um pouquinho a pessoa a entender a dinâmica do reino? Tem. E um dos motivos, vamos lá, vamos trazer aqui. Um dos motivos é a informação, que ela é muito rápida. Antigamente, quando se acontecia alguma coisa, se tratava mais num ambiente fechado. E hoje parece que, por tudo estar acontecendo muito rápido, não se houve um preparo, vamos falar agora a nível igreja, né, o que nós estamos tratando aqui. Acho que não se houve um preparo para esse tempo. Há tanto que hoje você vê aí escândalos acontecendo, e tudo que acontece hoje, coisas que já aconteciam no passado. Só que a maneira de se tratar era diferente. Hoje não. Hoje a pessoa vai para a rede social, ela joga lá o vídeo, e um corte de um vídeo, e aquilo viraliza e todo mundo fica sabendo, e acaba com isso atingindo um outro público que não é o nosso, e eles começam a ter uma visão, uma imagem da igreja distorcida, porque isso toda a vida aconteceu. Acontece na igreja cristã, acontece em todos os lugares. Só que não tinha esse mecanismo que nós temos hoje, que é a internet, esse poder que a internet é. Então eu vejo que essa resiliência, para a gente conseguir ter
A gente precisa se preparar. Eu sempre digo aonde eu passo, converso com amigos pastores, precisa-se ter uma preparação. Eu acho que a igreja demorou muito para forjar essa preparação dentro dela para esse tempo que nós estamos vivendo, a era da informação. Nós vivemos a era da informação. É tudo muito rápido. Antigamente, para você se ter uma maneira de você fazer um curso, vamos falar, um curso teológico, seja nível básico, você tinha que se fazer muita coisa, era poucos que tinham acesso. Hoje, num clique você consegue um básico, um médio, um bacharel, um mestrado, um doutorado, você consegue qualquer curso num clique, na sala da sua casa, no seu computador. Então, a era da informação, hoje não se tem mais aquela, a gente chama de manipular informação. Hoje, a pessoa, se quiser o acesso à informação, ela vai buscar, ela vai ter o acesso à informação. Então, a igreja, ela precisa se preparar, essa resiliência para a gente se ter, a gente precisa se adequar sem perder os princípios bíblicos, sem perder a essência, que é a doutrina bíblica, mas se adequar a esse tempo para que a gente possa conseguir romper e vencer também esse sistema, como eu disse, que hoje parece que quando você vê uma notícia de um fulano de tal caiu, fulano de tal pecou, em vez de a função da igreja teria que ser o quê? Bom, errar todos nós erramos, vamos atraí-los para perto, para que possamos sarar, e depois ele continuar a vida. Não, hoje coloca numa berlinda e acaba com a reputação da pessoa, e a pessoa, se não tiver essa resiliência, nunca mais se levanta. Então, eu acho que é preciso, Elisa, a igreja precisa pensar um pouco mais nesse sentido e em trazer informações. Eu estou dizendo isso porque eu ando por muitos lugares e existe uma grande barreira ainda, em muitos lugares, nessa questão da informação da internet. Só que essa barreira não pode ser contida por certas igrejas, no sentido do que porque eles acham que estão contendo, mas todo mundo tem acesso a um celular, a um aparelho de celular. Então, na verdade, não está contendo. Daí a informação vai chegar para aquelas pessoas da maneira que elas querem ver, e não da maneira que elas ouviram algumas instruções. Então, é preciso ter essa instrução para poder dar esse direcionamento para essas pessoas, para que possam suportar esse tempo, para que possam caminhar nesse tempo e ter um suporte. Isso daí, gente, é tão atual, e o mais doido é que, embora seja um assunto extremamente relevante, é um assunto que eu ainda não vejo. Por exemplo, eu não sei qual foi a última vez que você ouviu alguma pregação, que é um momento de ministração onde a gente reúne o corpo de Cristo para meditar na palavra de Deus, para se alinhar, para ser luz e sal da terra, sobre isso. De olhar e falar assim, como é que você tem lidado com a informação que você está recebendo? Qual o seu nível de compromisso com a palavra para você filtrar o que faz sentido e o que não faz sentido? Se a gente não tiver isso daí, é muita informação. A gente estava falando exatamente disso nos bastidores antes de começar. Que antes o acesso à informação era dificultoso e até o nosso foco para entender ali era um time. Hoje o excesso de informação é tão mais avantajado, extravagante, que a gente já não tem dificuldade de focar, de entender, de aprofundar. E eu queria falar em aprofundamento, colocar aqui algumas obras que você já fez e entrar aqui para falar desses livros. Irmãos, que eu tenho na minha casa para leitura são 3. Eu esqueci de trazer o outro, que são os Redes Rompidas. É Rede Rompida, Redes Rompidas, isso. Ele fala muito sobre Lucas, que mandou largar a rede. Eu lembro desse louvor quando eu estava lendo esse livro. Mas tem mais 2 outros livros que o pastor Gilson escreveu, que para mim são de extrema importância, porque aborda temas que, irmãos, dói. No sentido de, confrontação, para você olhar para você e rever a sua vida. E eu sinto saudade disso na igreja, sabia? E é por isso que eu amo a igreja que eu sirvo e que eu faço parte. Porque a gente recebe a disciplina do Senhor como um ato de amor. Que eu tenho sentido falta isso. Às vezes a gente vai falar como um ato de amor, alguma crítica mais construtiva a palavra está dizendo isso. Você acha que isso está alinhado? Que o Espírito Santo te constranja com poder e verdade. Você acha que isso faz sentido para sua vida? E eu percebo que a gente vive uma época em que, se não faz sentido para mim, é mais fácil eu mudar ou pegar um recorte do que eu falar, eu preciso mudar.
preciso tomar vergonha na minha cara, preciso olhar e fazer essa revisão. E esses 2 livros, que são os mais atuais, fala muito sobre isso, sobre um confronto e uma revisão de vida como cristão, como alguém que carrega o Espírito Santo e que carrega o reino de Deus para compartilhar. E eu queria que você explicasse um pouquinho dos 2. Pode começar com o Grito por Trás de Saul, porque nesse daqui eu fiz uns comentários que eu falei assim, eu gostaria muito, em oração até, queria compartilhar com você que está assistindo esse vídeo. E eu já te convido, aproveitando que ele vai abrir ali, gente, o YouTube, ele entende que um vídeo é relevante quando a gente curte, ele entrega para mais pessoas. Então, além de você poder ter lembrado de alguém e poder compartilhar esse vídeo, vai nos ajudar muito a compartilhar o reino de Deus para outras pessoas que podem estar precisando dessa palavra, se você curtir esse vídeo e se você também deixar um comentário de alguma parte que você já recebeu aí, para outras pessoas, inclusive, lerem também. Então, para um minutinho aí, já curte esse vídeo, e se até o final você não gostar, aí você descurte, mas já deixa curtido aí, que vai ajudar muito a gente a compartilhar a palavra de Deus, a seriedade do reino, as coisas do céu. Amém? Me conte sobre esse livro. Bom, vamos lá. Curta aí, gente. Curta e Deus vai te abençoar. E ele tem YouTube também. Depois eu vou deixar na descrição para você se inscrever e acessar as redes sociais e conhecer um pouquinho mais do Pastor Gilson, do ministério, e ser edificado através da vida e do serviço que ele tem feito a Cristo Jesus. Amém. Eles, esse livro, esse tema Deus me deu, Deus trabalha assim comigo. Eu recebo algumas iluminações. O povo fala revelação, né? Só que a gente vai estudar, não há dolo nenhum nisso. A pessoa falar revelação, mas a Bíblia ela foi revelada uma só vez aos seus escritores, e para nós o que nós temos na Bíblia é iluminação. Iluminações, porque não existe outra revelação. A Bíblia é a revelação única. Amém. Mas Deus sempre nos dá assim iluminações, e Deus me trabalha comigo a questão de temas. Eu tenho diversidades de temas que Deus me dá, e através desses temas eu vou para dentro do texto e Deus trabalha. E esse aqui foi um dos temas que Deus me deu. Deus diz assim, o grito por trás de Saul, quando o sinal precede eu fiquei curiosíssima, a queda. Assim, gente do céu. Por que desse livro? Posso falar dele agora um pouquinho? Claro. Um preâmbulo rápido dele. O porquê desse livro? O capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, ele inicia com Deus dando uma ordem. Deus diz assim, então disse Samuel a Saul, envia-me o Senhor a ungir-te rei ao seu povo sobre Israel, pois agora vós dás as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, eu me recordei do que fez Amaleque Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Esse texto inicia com Deus chamando a atenção do profeta Samuel, que observa que estava aqui quase terminando o período dos juízes. Samuel foi o último dos juízes, e Samuel era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. E ele foi o último dos juízes, e a função de Samuel foi ungir o primeiro monarca, que foi Saul, o primeiro rei de Israel. A ordem, Deus está falando, Samuel, eu me lembrei de Amaleque. Olha, Deus dizendo. Deus se lembrou de Amaleque. Aí isso nos impulsiona a entender, mas lembrou de Amaleque por quê? Aí você vai estudar, contextualizar, você vai ver lá atrás que quando o povo está saindo do Egito, Amaleque se posiciona na frente da nação que estava marchando pelo deserto, na direção da terra, para tentar impedir o povo de chegar na terra. E Deus diz assim, eu vou exterminar esse povo por causa desse ato que eles fizeram. Só que naquele primeiro momento Deus não exterminou. Aí a história prosseguiu, só que já havia uma determinação do céu, que Amaleque seria exterminado por Deus. Passou reis, passou profetas, passou homens, passou muita gente, passou tempos. Quando chega nos dias de Saul, a sorte caiu sobre Saul. O primeiro rei de Israel, Deus disse assim, eu me lembrei de Amaleque, quando ele tentou impedir meu povo de possuir a terra, agora vamos destruir. Então, Elis, eu pergunto para você, se Deus determinou, nós estamos falando de Deus, os atributos de Deus, um deles ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onisciente, conhece todas as coisas, ele é onipresente, está em todos os lugares. Deus conhece todas as coisas. Agora você imagina se Deus
disse que iria exterminar um povo, há possibilidade desse povo vencer? Não há. Então, qual que era a função de Saul aqui? Saul, ele deveria estar alegre com Deus porque ele caiu a sorte nele para poder exterminar um povo que tentou contra o povo de Deus. Era só ir lá e guerrear e ganhar. Não tem como perder. Não existia possibilidade de perder. Era só ir e vencer e dizer, Deus, eu cumpri aquilo que o Senhor determinou. O que Saul fez? Se você continuar lendo o capítulo 15, você vai observar que Saul vai, ele guerreia, ele mata todos os soldados, porém, quando Saul olhou para o que Agag tinha, Saul viu que era bom. Gados, ovelhas. Saul percebeu que era bom. E quando ele viu que era bom, ele disse, bom, talvez Agag fez um trato com ele, ó, me mantenha vivo, me leva para Jerusalém, e o que eu tenho de bom vai ficar para você, e você pode levar para Jerusalém. Saul disse, beleza. Só que quando, aí você vai lendo, você vai ver, a Bíblia diz, Samuel não dormiu à noite, e aguardando que o amanhã chegasse. Quando Saul sai, o primeiro lugar que Saul foi, o rei Saul foi no Carmelo. E o que Saul foi fazer no Carmelo? Tá no texto, tá aqui no livro também. Saul levanta um memorial para ele no Carmelo. Ele lutou a guerra de Deus, era a guerra que Deus disse que ele iria vencer. Qualquer um de nós iríamos e venceríamos essa guerra, porque Deus já havia determinado que iria exterminar, então não tem guerra perdida. Saul levantou, foi para o Carmelo levantar memorial em nome dele, para dizer, eu venci a guerra. É o que está acontecendo com muitos pseudos líderes e muitas pessoas nessa geração, que se autopromove nas guerras de Deus. Deus dá estrutura, Deus dá decreto, e Deus diz, é eu que venço a guerra, eu sou o Senhor da guerra. Aí quando vence alguma situação, se autopromove. Vai para os Carmelos da vida levantar memorial. Enquanto Saul vai para o Carmelo levantar memorial, Elias vai para o Carmelo para restaurar altar. São duas gerações distintas. Nossa. Saul se preocupa em levantar memorial no Carmelo, mas Elias vai levantar altar, consertar altar no Carmelo. Então, qual é a nossa função para esse tempo? Levantar memorial em nossos nomes ou nós restaurarmos altares que está destruído? Uau. Quando ele... Eu tô arrepiado, eu não consigo brincar, não. Quando... Meu Deus. Quando ele termina, a Bíblia diz que o profeta não dormiu. Elis, é tempo dos profetas voltar a perder o sono. Uau. Nós não vivemos tempos de lauréis. O que espanta quando falamos em profeta é que muitos pseudos profetas dessa geração, eles só se apresentam com algumas espécies de profecia que causa dúvida. Porque se pegarmos os profetas da Bíblia, eles são profetas que vieram para confrontar, para trazer direcionamento de Deus. Não é profecias, Deus vai te dar, a porta vai... Não que isso seja pecado. Só que o povo está banalizando isso. Hoje, a conversa aqui não é nós falarmos especialmente sobre os profetas, mas se pegarmos a essência hoje, está muito diferente do que a Bíblia ensina. Então, o profeta perdeu o sono. E ele perdeu o sono porque o espírito de profecia, o espírito de Deus, estava comunicando com ele que alguma coisa estava acontecendo errado. Assim tem que ser os profetas. É tempo de voltarmos a perder o sono. Não por insônia, não por depressão, mas por ciência da vocação profética de Deus para o direcionamento para esse tempo. Uau. Para o direcionamento para esse tempo. É o que os profetas, nós enquanto profetas, profetisas, precisamos entender. Direcionamento para esse tempo. Quando Samuel chega, a Bíblia diz que Samuel diz o que para ele? Saul se apresenta e Samuel diz assim, Saul, o que balido é esse por trás de ti? E aqui está
o tema do livro. Samuel poderia chegar e poderia ficar quieto, mas o ouvido profético de Samuel estava aguçado. E Samuel ouviu o que gritava por trás de Saul. Quando Deus me deu esse livro, Deus diz assim: meu filho, é tempo dos homens e as mulheres de Deus voltar a ouvir o que grita por trás de Saul. Porque o que representava Saul aqui? Saul é o rei de Israel. Saul tem a passagem livre para entrar em Jerusalém. Olha o que Saul está conduzindo e levando para Jerusalém. Olha o que Saul está levando para Jerusalém. Quando o profeta ouviu, o profeta diz assim: não adianta que eu estou ouvindo o que grita por trás de ti. Porque Samuel poderia ter a postura, Elias, de olhar e dizer assim: bom, eu estou ouvindo, mas o que grita é bom, deixa para lá. Porque é a postura de muitos líderes hoje. Porque nem tudo que parece bom é o que Deus orientou. É a postura de muitas pessoas. Sabem que é ruim, sabem que o que está gritando não é coisa de Deus, mas porque o que está por trás é bom, eu vou fazer vista grossa. É tempo das escamas dos olhares dos profetas e as profetisas de Deus cair. E nós temos a consciência em Deus em dizermos a verdade. Samuel disse: eu estou ouvindo. Os profetas precisam voltar a ouvir. Uau. O que grita por trás de Saul. Porque Saul, ele não é quem está fora. Saul não é quem não conhece. Saul é alguém do meio. Saul é alguém, Elias, que você olha e diz assim: pô, ali vai alguém que é o pseudo Saul. Só que ele está tentando introduzir para nossa Jerusalém o que é de Agag. E Deus disse que era para exterminar. Nossa. Aí a Jerusalém está correndo risco, porque se a gente permitir entrar, depois eles vão crescer dentro da nossa Jerusalém. Aí se você perguntar: pastor, qual é o maior desafio da igreja? Eu diria, nós colocarmos para fora o que Saul trouxe para dentro. Porque quando permite entrar, ela cresce. Você lembra de Abraão, quando desceu no Egito? A Bíblia diz que ele trouxe, ganhou presentes de Faraó, e dentre os presentes estava a escrava Agar. Só que quando ele ganhou a escrava Agar era pequena. Só que Agar cresceu na casa de Abraão. E a escrava, quando cresce na casa, um momento de crise que a esposa teve, diz assim: casa-se, tenha filho com a escrava. E o filho da escrava gerou o quê? Porque ele permitiu crescer na casa. Então o problema é que Saul está tentando trazer. Aí, quando Samuel confrontou, presta atenção nisso, é só um preâmbulo aqui. Ele disse assim para Samuel, ele disse assim: calma. O que eu trouxe é o melhor que Agag tinha. E eu poupei, sabe para quê, Samuel, profeta? O Samuel perguntou: por quê? É para nós levarmos lá para Gilgal, para nós sacrificarmos no altar de Gilgal. Ele disse: sabe o que era Gilgal? Se lembra de quando Moisés morreu, que Deus disse para Josué: Josué, vai nessa tua força que eu sou contigo, como eu fui com Moisés, também serei contigo. O primeiro desafio de Josué foi conduzir o povo além do Jordão, fazer o povo atravessar o Jordão para entrar na terra, sim ou não? Quando o povo atravessou, estava o sacerdote no meio do Jordão com a arca da aliança. Todo o povo atravessou. Daí Deus ordenou a Josué que 12 homens, sendo cada um cabeça de tribo, arrancasse do meio do Jordão cada um uma pedra, que eram 12 pedras, e colocasse em Gilgal e levantasse como memorial. Para que Deus fez o memorial em Gilgal? Deus diz assim: para que quando as futuras gerações passarem por aqui, lembre-se que eu sou o Deus que dei vitória ao meu povo. O que Saul está dizendo? Eu trouxe sacrifício de Agag para apresentar no altar de Gilgal. Saul está tentando remover os marcos, a memória que Deus criou no povo. O que Saul está tentando fazer? O altar de Deus, a memória que Deus criou já passou, esse tempo já não pode mais voltar, deixa para lá. Vamos criar outra memória, vamos dizer para essa geração que o sacrifício de Agag serviu para ser apresentado no altar de Deus. No altar que Deus levantou. É o que estão tentando, desconfigurar aquilo que Deus criou. Distorcer os memoriais que Deus criou. Aí a Bíblia diz assim: não remova os marcos antigos. Nós podemos levantar paredes, mas sobre o alicerce que já existe. Uau. E o que estão tentando fazer? Não.
Vamos arrancar o alicerce e colocar um novo fundamento. Vixe. E não é isso que Deus está dizendo. Então, ele tenta fazer, e a Bíblia diz que nesse momento o reino é rasgado, porque Samuel se vira, ele rasga a veste de Samuel, e Samuel diz assim: a partir desse momento, como rasgasse minha veste, o seu reino foi rasgado. Aí Deus, nesse momento, Deus o rejeita. Só que mesmo com a rejeição, olha isso aqui, Elias, mesmo com a rejeição de Deus, o texto diz que Deus o rejeitou. Mesmo com a rejeição de Deus, ele fez uma proposta para o profeta, diz assim: beleza, mas volte comigo para Jerusalém, para que vendo os anciãos, não me interprete mal. Qual que é a mentalidade de Saul? Não me preocupo o que eu perdi de Deus. Não me preocupo o quanto Deus esteja longe de mim. Não me preocupe o meu reino que foi tirado. Eu só quero voltar para Jerusalém e que os anciãos, que eles ficavam na porta de Jerusalém, quando me verem com você, profeta, vai legitimizar a minha entrada. Tem profetas legitimizando a entrada de Saul dentro de Jerusalém. Porque é tempo de confrontar, não confronta, daí entra para dentro da Jerusalém conduzindo Saul. E Saul tá com o que é de Agag. Aí o problema não é do mundo. O problema é de nós, enquanto líderes, que às vezes permitimos a entrada desse Saul. A função de Samuel era: não, eu não vou voltar, porque se Samuel olhar, não legitimasse a volta de Saul, os anciãos já iam entender que Deus já havia o rejeitado. Por uma vez ele perguntou a Samuel, disse assim: não voltarei contigo. Pela segunda vez ele insistiu, porque a função de Saul é insistir. Porque o que brilha aos olhos de Saul é o que a nossa Jerusalém produz. E ele sabe que estar em Jerusalém, ele não importa para ele se ele não tem, se o reino foi cortado, se ele não tem mais a presença de Deus, ele quer estar em Jerusalém. Porque gera status, projeção. Não importa o que Deus pensa, o que importa é o que pensam de mim. Isso. Por 2 vezes Samuel resistiu. Só que a terceira vez Samuel, ele se deixou levar. Aí ele legitimizou, porque quando ele volta com Saul, os anciãos de longe viram. E olhando os anciãos, tá tudo bem. Por quê? Porque Saul, o rei, tá voltando com o profeta. Porque a função do profeta no Antigo Testamento, quando recebia-se o profeta, eles recebiam o próprio Deus. Assim é a crença do judeu. Eles tinham temor, um respeito gigante. Eles tinham a mente que o próprio Deus estava sendo recebido ali. Então, era toda uma preparação e eles tinham como o próprio Deus ali. Só que quando Samuel volta, Samuel está legitimizando a volta de Saul. Aí depois você vai ler nos textos a seguir o quanto que esse Saul aprontou. Aí eu pergunto, não poderia ser cortado isso? Se Samuel entendesse e não legitimizasse? Ou seja, porque se ele não volta, os anciãos iam entender: opa, Saul fez alguma coisa errada. Mas tem muitos profetas legitimizando a volta de Saul para dentro das nossas Jerusalém. E isso tem comprometido o nosso povo. Então, uma das partes desse livro que eu abordo aqui é essa volta dele. É tentar remover o marco, a memória que Deus criou. A memória que Deus criou são coisas que alimentam a nossa fé, que nos faz, porque quando aquela geração passava por Gilgal, passava por Gilgal e via aquele memorial, lembrava: opa, nós estamos em prova, mas o Deus de nossos pais, que deu vitória a eles, também dará vitória a nós. O que Saul está dizendo? Vamos tirar a memória do Deus deles dali. Gente, esse livro é muito bom. Esse foi o único que eu não terminei de ler ainda. Esse daqui eu já comecei, o outro, o Reis Rompidas, e eu deixei pra falar esse, já peguei aqui, ó. Então, dentre isso e muita coisa, mas é muito comentário, daí eu não... Gente, a gente vai caminhando pro final, mas eu queria muito dizer que, gente, se você não foi aí, pegou essa visão até pra refletir sobre a nossa vida, quantas das coisas a gente não é confrontado e a gente quer que a pessoa faça vista grossa. É bem isso. E esse daqui, a gente tem ainda uns 5 minutinhos. E esse daqui, gente, é um livro que falou muito comigo. Primeiro porque em uma ministração do pastor Gilson, ele
ele citou um breve texto sobre o significado do título. E aquilo ali eu já falei, Deus, ventre abortivo e seios secos, que mistério tem de você gerar, mas não dar certo, e se der certo, não vai crescer. Isso é muito forte, porque a raiz por trás disso aqui revela uma falta de comunhão com Deus pela infidelidade, ou por outras coisas serem prioridades que não a vontade de Deus, e o resultado disso é você achar que está gerando algo e não acontece, ou quando até nasce, mas não cresce da maneira certa. Gente, isso é... Só a primeira frase do livro, tirando o sumário, o prefácio, perdão, eu li aqui e eu peguei e falei assim, tuxa, só nessa frase eu já falei assim, Deus, eu já ficaria uma semana. Que ele fala assim, estamos vivendo em uma era em que o brilho das luzes e o som dos aplausos têm ofuscado o som do quebrantamento e da verdadeira adoração. Que é aquilo que você mesmo fala aqui, né? A gente busca tanto pelas nossas necessidades, aquilo que a gente gostaria de viver, os nossos desejos, quando o evangelho de Jesus é o negue-se a si mesmo, é o tome a sua cruz, é siga-me, é um evangelho de renúncia, porque nada se compara ao privilégio da salvação. E se a gente cuidasse da nossa salvação, do privilégio, do sangue de Jesus naquela cruz e do corpo dele que foi moído por nós, se nós enxergássemos o que Jesus nos proporcionou, a gente não ia trocar isso por aplausos, por performance, por nada. E esse convite, através da história e da vida de Oséias, é, pra mim, assim, uma reflexão de vida. E aí, se você tiver 3 minutinhos para contar um pouquinho sobre esse livro, eu também acho que tem uma porção aí para você refletir, para você que está assistindo. Então, como eu disse, essa questão temática que Deus nos usa, e esse tema, Elis, é um tema bastante interessante, está inserido no livro de Oséias, capítulo 9, versículo 14, e o versículo diz assim, dai-lhes, ó Senhor, mas o que lhes dará? O Senhor diz assim, ventre abortivo e seio seco. Então, esse livro de Oséias é um livro bastante interessante, todos acredito que vocês conhecem, mas Deus faz com que Oséias case com Gomer, que era uma prostituta, e na verdade Deus estava falando acerca da fidelidade de Israel, e Deus estava demonstrando a Israel o quanto ele havia amado Israel. Deus estava amando Israel, amava Israel, a ponto de permitir que mesmo a promiscuidade, aquilo que Israel estava praticando, Deus atraía de volta Israel para perto e perdoava Israel e dava um direcionamento de vida para Israel. Mas mesmo assim, Israel preferiu estar longe. Aí esse versículo que salta, que é em rápidas palavras aqueles, aqui na verdade é o profeta, porque o profeta entrou dentro da profecia. Ele entrou de que maneira? A vida dele era aquilo que ele estava vivendo. E literalmente ele casou-se com a prostituta. Então o profeta está vivendo a dor de Deus. E o profeta ele entrou naquela luta entre Deus e Israel. Luta, entre aspas, mas Deus tentando atrair Israel de volta. Então o profeta estava sentindo tudo aquilo. Aí esse versículo o profeta diz, dai-lhe Senhor, o que lhes dará? Porque o profeta está sentindo, fala, o que o Senhor vai dar para esse povo? Que era um povo que tinha voltado do cativeiro. Então estava tão abastado, havia colheita, estavam ricos. A Bíblia diz em Oséias que eles dormiam em cama de mármore. Eles estavam bem, e isso haviam atraído eles para longe de Deus. E Deus estava tentando trazer eles de volta para perto. Aí o profeta disse, dá-lhe Senhor, o que lhes dará? Daí Deus diz assim, ventre que aborte. Aí eu perguntei, por que ventre abortivo, Elis? Porque o ventre abortivo, para você que nos assiste, que vai assistir, não é um ventre estéril. O ventre estéril, quem o tem, sabe que não vai gerar. Só que o ventre abortivo dá a sensação à pessoa que nada está acontecendo, que ela pode viver a vida que ela quer e da maneira que ela quiser, que não será confrontada por nada. Por quê? Porque está gerando. Só que o que Deus diz, o que Deus está dizendo para o profeta, eles terão a sensação de gerar, mas o que eles acham que vai nascer, não vai nascer. Por quê? Que será abortado. O que esta geração, Deus está dizendo, Oséias, eu entendo o seu posicionamento. O preço da desobediência do pecado, né? Mas o que essa geração está gerando, não pode nascer. Então, por isso o ventre abortivo. Aí Deus diz assim, e seio seco. Por que o seio? Porque o seio é a primeira fonte nutritiva
a uma criança. Quando nasce, a orientação médica é que dê a amamentação para poder nutrir a criança. O que Deus está dizendo? Se alguma coisa nasceu, escapou desse tempo e nasceu, não vai crescer. Não haverá desenvolvimento. Então daí a gente aplica para a vida. Por quê que você vê muitas pessoas começando bem, mas não despontam? Muitas pessoas geram muito, mas não nasce nada. Já ouviu falar da perdiz? Que é uma ave que tem no livro de Isaías? Eu já ouvi falar, mas pode... Ela bota muito. Só que ela bota um pouco aqui, bota um pouco aqui, bota um pouco aqui, fica tudo perdido e não consegue fazer chocar nada. Não nasce nada. Assim são aqueles que recebem ventre abortivo. Então, muito tempo, tem pessoas que se autotitulam, tem tanto tempo de cristão, mas você olha para a pessoa, mas nunca gerou nada. Porque o que está gerando, nunca nasceu nada, porque o que está gerando não é digno de nascer. Então, esse é o cuidado que a nossa geração tem que ter. A pergunta é, será que o que nós estamos gerando é digno de nascer? Será que o que nós estamos gerando, se Jesus não voltar amanhã, essa geração que está chegando, o que vai receber de nós? O que nós recebemos dos nossos pais na fé foi homens que foram lançados em caverna, em degradado, homens que foram arrastados por carroça, foram mártires, cabeça arrancada. Nós recebemos uma herança sim, que isso, a fé, através dessas mortes, espiritualmente falando, essas mortes físicas também, em vez de acabarem com o cristianismo cresceu. Agora, o que nós estamos preparando, estamos gerando, será que é digno de nascer? E se nascer, o que eles vão receber da nossa geração? Gente, vai muito além, gente, da gente, às vezes, no nosso micromundinho de Deus me ajuda aqui, é o que eu tô fazendo aqui, e Deus tá falando assim, ei, olha pro meu reino, olha pro legado que a gente tá deixando. Irmãos, e quando a gente fala de legado, tem gente que fala assim, legado deixou grandes celebridades, negócios que passa na televisão. Não, aonde Deus te colocou, existe uma graça específica sobre as nossas vidas, em que Deus nos usa para atrair outras pessoas para a presença do Pai. E se a gente não tem dimensão da seriedade daquilo que a gente está gerando, a gente está colocando outras coisas que é o que a geração do profeta Isaías está vivendo, outras coisas como prioridade, que não aquilo que verdadeiramente para Deus é prioridade. Isso é muito forte. Só para concluir, seio seco. Então Deus está dizendo, não haverá como desenvolver o que nasceu nessa geração. Então aí você fala de uma geração nanica, que não desenvolveu. Não há desenvolvimento espiritual. É o que Deus está dizendo. O que essa geração produz, não há possibilidade de desenvolvimento. Aí, em contrapartida, Sulamita, até está no livro, os irmãos da Sulamita disseram entre eles, o que faremos quando temos uma irmã que ainda não tem seios? O que faremos quando ela for pedida em casamento? Eles estão, porque era a função dos irmãos, dar o direcionamento do casamento para as irmãs. Isso era uma cultura judaica. Só que eles não acompanharam o desenvolvimento dela. Por quê? Daí você vai ler o texto, vai ver que ela está cuidando da vinha deles. E ela diz assim para o rei, não olhei por eu ser morena, porque o sol me queimou. Porque os meus irmãos me colocaram como guarda da vinha deles e nem da minha eu pude cuidar. Ou seja, eu estou trabalhando. E por eu estar trabalhando, não abandonar a vinha que foi me dada para cuidar, eu estou queimada pelo sol. Estou semelhante às tendas de Quedar. Só que eles estão longe e não acompanhou o desenvolvimento delas. E disseram que os seios delas estavam pequenos. Essa metáfora, essa figura de linguagem é para dizer que ela não havia desenvolvido. Só que quando ela vem para dar resposta para ele, ela diz assim, não, vocês não acompanharam o meu desenvolvimento. Os meus seios são semelhantes às torres. O que ela está dizendo para eles? Enquanto eu estava cuidando da vinha de vocês, por mais que o sol estava me castigando, eu estava tendo experiência e desenvolvendo. E eu cresci. Meus seios estão semelhantes às torres, ou seja, eu estou preparada para a efetivação desse casamento. Vocês estão achando que não, mas eu estou preparada. Enquanto a partir da geração de Oséias não puderam desenvolver. Mas a Sulamita está dizendo, não, eu estou desenvolvida, eu posso relacionar-me e casar-se, que é uma figura de Cristo com a igreja. Então, nós precisamos crescer. Uau. Convite, então, desse vídeo é crescimento espiritual. Crescimento espiritual, gente. Crescimento espiritual.
Pastor, muito obrigada. Que bate-papo, gente. Que bate-papo. Eu tenho certeza que você aí foi edificado com alguma parte. Compartilha aqui nos comentários que eu quero ouvir qual essa porção você pegou para sua vida. E eu também te convido a compartilhar com alguém. E, mais uma vez, Mordeci vai ficando por aqui no nosso Bloom Podcast. Muito obrigada. Amém. Muito obrigada. Na descrição vai estar um pouquinho mais, gente. Eu convido para que você leve essas reflexões para o seu momento de secreto, que o Espírito Santo aí ministre no seu coração e confirme aí aquilo que é um tempo de reflexão para a sua vida. Amém? Gente, Mordeci vai ficando por aqui. Deus abençoe. Muito obrigada, Pastor Gilson. E sabe como que a gente faz aqui agora? Tchau, bênção de Jesus. Até uma próxima. Quem sabe tem parte 2 aí. Amém. E a gente vê você também no próximo episódio. Deus abençoe e a paz do Senhor. Tchau, amém. Aí! Foi! Muito obrigada. Nossa, você viu que bênção, gente? Eu não sabia da profundidade desse livro.